Já não se fazem mais vendas como antigamente, não é? Mudou o jeito de vender, mudaram os hábitos de consumo e mudou, inclusive, a experiência que o consumidor quer viver em cada venda, né? Vamos falar sobre tudo isso hoje no Rumo Certo, com foco num ponto, no ponto novo de venda, chamado PDX. E aí, para a gente falar sobre esse assunto, eu convido um especialista, está comigo? Matheus Larraburi. Matheus é Head de Integração Tecnológica da Gertec. Matheus, seja muito bem-vindo. Olá, Sebastião. Olá a todos que nos escutam. Muito obrigado pela oportunidade de falar aqui com vocês no programa Rumo Certo. Ótimo. Obrigado a você por disponibilizar o seu tempo, pela gentileza de trocar conhecimentos aqui com a gente. E eu queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, Matheus, e do trabalho que desenvolve na Gertec também. O que é a Gertec? Bacana. Bom, minha trajetória já tem um pouquinho mais de 20 anos de atuação nessa área de automação comercial, como a gente chama. E na Gertec estou como Head de Integração Tecnológica voltado para o portfólio de varejo. A gente desenvolve aqui soluções de atendimento ao cliente e de pagamento, compondo ali a solução de ponto de venda nos diversos formatos que ela se apresenta hoje dentro do varejo ou loja física. E o que é solução hoje em dia? O que preconiza hoje no varejo que são soluções eficientes? Solução eficiente é aquela que complementa a jornada de compra do cliente, que é um momento de magia, quando ele vai em busca de algum objeto que ele precisa ou deseja. E naquele momento do pagamento, você conseguir fazer um atendimento com eficiência, que mantenha aquele nível de satisfação alto que ele está, afinal de contas ele está fazendo uma aquisição, e também fidelizar o cliente. Então é um momento crucial para encerrar com sucesso a venda e, sem dúvidas, entra ali o pagamento como a chave final para encerrar esse processo. Esse já é o PDX, então. Você está me dando já o conceito do PDX? Qual é a diferença do tradicional PDV? O PDX, ele, além de fazer a simples finalização da venda, ele entrega uma experiência adicional para o cliente. Então, o X de experiência, né, tem sido introduzido na sigla exatamente porque quando o cliente vai até uma loja, hoje ele espera muito mais do que simplesmente uma transação. E a experiência pode vir de um atendimento com mobilidade, ou um autoatendimento em um terminal dedicado a isso, ou mesmo num PDV tradicional, mas com uma velocidade ou formatos de pagamento que atendam àquela necessidade dele. Aí sim ele atinge uma experiência máxima que vai um pouco além de só a transação financeira propriamente que ele conclui ali no caixa. E como é que surgiu esse conceito? É de uma demanda do consumidor? Foi de lá para cá? Isso como é que foi introduzido no mercado? Foram algumas iniciativas, né, pelo lado do varejista, de se tornar mais atrativo e competitivo, ou mediante o seu concorrente loja física, ou mediante a concorrência com o comércio online, por um lado, e por outro lado também o consumidor, que está cada dia mais exigente, ele encontra mais opções para fazer a sua aquisição, então o varejo também tem que se adequar e atender essa necessidade de novas entregas que o consumidor leva como uma exigência em determinados nichos um pouco mais acentuado, inclusive. A gente tem falado muito aqui de experiência mesmo, né, que é mais um ativo aí que as empresas têm que se atentar e que o consumidor exige muito. Mas o que preconiza? Você já deu aí uma palhinha, mas ainda assim, eu digo por conta de temos discutido muito também valores que as empresas têm que trazer, valores que estão na sociedade. Isso tudo faz parte da experiência, Matheus? O que a gente pode caracterizar aqui bem pontualmente o que é uma boa experiência? É só entrar e comprar bem, ser bem atendido e fiquei feliz e volto? Mas tem mais coisas na experiência, não é? Com certeza. Isso é bastante profundo, inclusive, né? Começa na questão da inclusão. Então, a experiência, ela precisa ser boa para todos os clientes ou todos aqueles clientes que aquele varejo direciona seus serviços ou produtos. Essa diversidade inclui atender bem pessoas com idades diferentes, pessoas com entendimento de tecnologias em níveis diferentes. Também a questão de você entregar formatos de atendimento e de pagamento que aquele cliente busca.
Muitas vezes um cliente ele prefere um autoatendimento, outro não gosta do autoatendimento. Então a experiência é exatamente isso, é entregar aquilo customizado para cada cliente. E essa diversidade é que tem preconizado a evolução do ponto de venda, e a experiência está exatamente aí, né? Como que aquele indivíduo vai sair bem atendido, nem sempre é igual ao outro. Então entender essa diferença entre os indivíduos e ter uma solução ou algumas soluções que se complementam e levam essa possibilidade de uma experiência ampliada, mais personalizada, aí então a gente atinge o objetivo. E aí tem muito de tecnologia nesse processo, então, né? De dados que se capta do cliente, né? Tem muito do relacionamento anterior até, né? Eu diria, né? Conhecer bem o cliente, né, Matheus? Perfeitamente, por isso eu comentei que a depender do público que aquele estabelecimento aponta os seus negócios, né? Então, a tecnologia hoje ela está disponível, não significa que todo varejo tem que adotar todo tipo de tecnologia. Então, esse mix ideal começa realmente a entender bem o seu público, o seu objetivo, a região que você atua, qual é a cultura daquela região, e aí então você vai conseguir compilar a melhor entrega, que normalmente ela não é uma única forma de atendimento mais, né? Então tem sido muito comum o varejista adotar algumas formas de atendimento para ele ser mais abrangente nessa entrega. Para exemplificar um pouco, os supermercados, por exemplo, continuam com seus pontos de venda nos checkouts tradicionais, ali naquele formato com um atendente, uma esteira, mas eles adicionaram o autosserviço. Um não eliminou o outro, eles se complementaram e tem cliente que prefere usar de uma forma, tem cliente que prefere de outra. E é assim que as soluções elas vão se complementando e ampliando essa experiência, porque aquele cliente que de repente está com mais pressa vai preferir o autoatendimento, aquele outro que precisa de entender melhor o produto que está comprando vai buscar um apoio de algum funcionário da loja. Então o lojista hoje tem que ter essa preocupação, né? Como que ele pode melhor atender aquele cliente dele, compondo ali com alguns modelos diferentes de solução. E você vê isso é uma tendência dos dois modelos, ou de modelos mais presenciais e mais tecnológicos digitais, caminharem juntos, não vai haver uma substituição mesmo, né? Porque quando a gente fala de tecnologia, tem muito isso, daqui a pouco não terá mais caixa no supermercado, todo atendimento é daquela maneira. Por mais que seja facilitado, é um complemento, né? E pode ser um bom e grande complemento, mas não há nenhuma previsão, mesmo a gente falando de futuro e de tecnologia, de que isso, uma coisa substitua a outra, né, Matheus? É muito difícil hoje afirmar que alguma tecnologia vai ser plenamente substituída por outra, ou um formato de atendimento plenamente substituído por outro. Realmente porque existem nichos diferentes de varejo, portanto já acabam demandando soluções diferentes, alguns mais tradicionais, outros já com algumas automações extras, e também a questão da cultura, né, do próprio cliente. O atendimento personalizado muitas vezes passa por um atendente participar do processo decisório da compra do cliente, né? Então, pensar no autoatendimento como a única forma é um pouco exagero para alguns nichos em especial, né? Para outros talvez faça um pouco mais de sentido, por exemplo, um micromarket, aquelas lojinhas que ficam dentro dos condomínios, ali já é possível um autoatendimento pleno e puro, porque o mix de produto é bem pequeno, o foco do cliente bem direcionado, né? Aquele visitante daquele condomínio. Mas se você pensa em uma loja aberta ao público, em um shopping, na rua, é um pouco diferente, porque aí já tem uma variedade maior de público e provavelmente de produtos ali, né? É por isso que nós preocupamos aqui no nosso portfólio em ter uma vasta opção de produtos e de soluções. E aí, caso a caso, a gente ajuda, inclusive, nesse estudo, né, de como que deve ser compilado ali para aquele público o melhor formato. Porque não pode ser impositivo, né, Matheus? Um formato ou um modelo ou outro, né? Aliás, está em discussão agora, no Rio de Janeiro já foi aprovado a não usar só o QR Code, por exemplo, nos cardápios nos restaurantes, né? Que é preciso ter as duas opções, o cardápio físico, o cardápio também no digital, porque realmente também tem pessoas que preferem mais. Aqui em Brasília, em Minas, essa discussão está avançando também,
Mas o bom é disso, lhe dar a condição ao consumidor para optar, né? Pode ser impositiva, mesmo que seja para melhor, mas ela pode não ser melhor para todo mundo. Enfim, eu posso, mesmo tendo um celular para acessar o QR Code, eu posso não querer usar. E aí? Então é essa visão de que tem muita tecnologia, a gente tem muita ferramenta sim, e que bom, mas ao mesmo tempo o mais importante é entender para que ou como usar de forma eficiente essa tecnologia, né? Nesse sentido, primeiro você me disse se você concorda com isso, e depois, sim, nesse sentido, certeza. Como é que a gente está? Como as empresas hoje, e aí puxando para o varejo, que é o seu caso, como é que a gente está desenvolvendo nesse sentido? Está bem encaminhado já? A gente está engatinhando ainda? O primeiro aspecto aí da pergunta, não dá para ser impositivo mesmo, né? Muitas vezes o regulatório tem até que atuar, porque o mercado muitas vezes tende por um caminho, mas esquece de uma parte do público, né? No geral, o mercado se autorregula, então mais um motivo para não ser impositivo, né? Porque no final das contas, quem escolhe o melhor jeito de ser atendido é o cliente. Agora, olhando para as empresas do setor, né? O que eu vejo é que tanto a Gertec quanto os seus concorrentes têm optado por esse caminho de um portfólio mais ampliado, onde você consiga entregar um mix completo. Então, por exemplo, o portfólio de soluções de autoatendimento, ele existe, ele está em expansão, em amadurecimento, não está pleno ainda na tecnologia, até porque é uma coisa relativamente nova, se a gente olha para a história do comércio de uma forma mais ampla, né? Mas as soluções já são muito modernas, elas já têm bastante inteligência, inclusive, não é só o equipamento ali, é tudo que tem por trás, a parte de análise de dados. Inclusive, muitas questões não avançam até mais rapidamente na implementação em campo, por questões legais, como, por exemplo, o uso do reconhecimento de imagem, para você entender o perfil daquele cliente, ou quem é especificamente aquele cliente. Eu sei que é o Matheus, e eu já posso cumprimentá-lo no ponto de venda. Então, tem uns temas ainda de legislação que precisam amadurecer junto, então não é só a tecnologia. Pensando na venda com mobilidade, então existem equipamentos hoje no nosso portfólio também que permitem você fazer o atendimento completo do cliente em um único terminal portátil que vai na mão ali do vendedor. Mas ainda com algumas limitações para venda fora do estabelecimento. Então, uma venda ambulante, por exemplo, tem um tema regulatório por trás também, em amadurecimento. Isso é uma coisa interessante, inclusive, do varejo, né? É um segmento que está em constante evolução. E nesse momento, ele está um pouco mais acelerado, porque vindo aí ainda impulsionado pela pandemia, que trouxe uma série de mudanças comportamentais do público consumidor, a tecnologia veio para ajudar em várias questões, algumas até se consolidaram nesse período, o próprio autoatendimento, o NFC para o pagamento, são dois exemplos que a pandemia ajudou a acelerar. E parece que o público gostou, né? Começou a se soltar mais para usar essas tecnologias, e a gente já vê hoje, pesquisas apontam, inclusive, né, tem uma pesquisa da Accenture, uma pesquisa da Zebra, que se complementam com algumas informações de que, por exemplo, mais da metade dos varejistas pretendem expandir os seus autoatendimentos, ou instalar os seus primeiros, caso ainda não tenham. Sim. Então, só para dar um exemplo de que o empreendedor ali no varejo, ele está atento a isso, porque ele está notando essa mudança de comportamento do cliente e se ajustando. Agora, é um processo gradativo, né? Porque ele depende também da questão cultural de utilização desses novos modelos de atendimento. Mas, em geral, o público tem se adaptado bem, tem passado a utilizar mais amplamente essas tecnologias, né? Prova é o Pix, que teve um crescimento assim, bastante acelerado de adoção. Então, essas curvas elas têm ficado mais rápidas, né? A cada tecnologia que entra, parece que a população se adapta mais rapidamente e passa a utilizá-la no dia a dia mais rapidamente. Que bom, não. A gente vai se acostumando enquanto consumidor também, né? Se é bom para todo mundo, o bom é ter o equilíbrio, sim, né? Até a gente se adaptando, que as coisas venham chegando devagarinho, talvez, mas que é bom, é bom. Agora, Matheus, vamos fazer um intervalo rapidinho e no próximo bloco eu queria que você me falasse um pouco sobre os benefícios
de empresas que adotam essas tecnologias, que adotam esses novos modelos. Eu digo benefício talvez até em redução de custo, em eficiência nos processos, em fidelização, em mais ganho de receita, enfim. Você pensa em algumas coisas que a gente pode trazer isso para também colocar os empreendedores, independente do porte, mas que também se coloquem como parte desse processo todo, né? Que é bem democrático, não é só para grandes empresas. Todo mundo vai ter que, aos poucos, aprendendo a usar da tecnologia e se beneficiar dela, né? Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente segue nessa conversa na sequência, tá bom? Combinado com o Matheus? Combinado com você aí de casa? Rumo Certo volta no instante. De volta com o Rumo Certo, hoje nós estamos falando sobre novos modelos de vendas, com foco no chamado PDX. Continuamos na conversa aqui comigo, Matheus Larraburi. Matheus é Head de Integração Tecnológica da AGTech. Matheus, continuando na conversa, vamos trazer agora para os benefícios dessas novas tecnologias, desses novos modelos, benefícios para as empresas também, para o consumidor porque traz facilidade, mas para as empresas, onde é que o que se preconiza aí como de interessante quando as empresas adotam com eficiência essas tecnologias, como o modelo PDX, por exemplo? Bom, o primeiro benefício óbvio é atender melhor o cliente e fazer com que ele volte à loja. Eu acho que é a primeira coisa que qualquer empreendedor do segmento busca, né? Aquele cliente fiel. Isso se torna mais provável se aquele cliente sai contente da loja. Agora, não para por aí. Os benefícios vão além. Por exemplo, em épocas sazonais, onde as filas aumentam, a adoção da tecnologia pode acelerar o atendimento com o uso, por exemplo, de terminais móveis, e você transforma eventuais atendentes da loja que em épocas normais estão ali para orientar os clientes em potenciais caixas ativos para fazer a cobrança. Então, pensa uma data, véspera do Dia das Mães, por exemplo, as lojas de bombonieres, de chocolate, todas cheias. O cliente muitas vezes passa na porta, desiste de entrar pelo movimento. Agora, se ele sabe que ali dentro ele vai ser bem atendido e de uma forma rápida, eficiente, muitas vezes ele entra e aí pronto, a tecnologia ajudou aquele varejista a faturar um pouco mais do que ele faturaria só com os caixas tradicionais. O mesmo vale para o autoatendimento. Pensando em um supermercado, que nos clientes normais estão passando ali carrinhos de compras, muitas vezes eles já têm os caixas rápidos, né, famosos ali com até 15 itens, mas que não são às vezes tão rápidos assim, porque a fila nele também está grande. Então um terminal de autoatendimento compacto, inclusive, não precisa ser nem desses grandes, como muitas vezes a gente vê, que são caros também. Então, existem já soluções bem mais baratas que podem ser aplicadas ali para fazer uma venda, por exemplo, de um refrigerante que alguém percebeu 15 minutos antes do almoço que está faltando, então ele dá aquela corrida no mercado, ele não quer pegar aquela fila grande. Então, é um jeito daquele supermercadista atender essa necessidade adicional. Mais uma vez, aumento de faturamento. Fora benefícios operacionais. Então, por exemplo, o varejista que adota automação, que aí poderia ser qualquer um desses modelos que eu falei, ele já está acelerando o processo dele, então ele está usando menos tempo do funcionário ali para fazer aquela operação. No caso de um caixa de autoatendimento, ele consegue movimentar o que seria um operador de caixa, porque já que aquele caixa vai funcionar sozinho, ele movimenta aquele operador para repor gôndola, ou para atender o cliente dentro da loja, para apresentar mais produtos e talvez aumentar o ticket médio. Isso para falar só das tecnologias ali do ponto de venda no formato de atendimento. Mas se a gente levar em consideração, por exemplo, o mapeamento de onde os clientes estão passando na loja, para poder melhorar a disposição de produtos, isso já é possível de fazer com alguns terminais de consulta de preço que percebem a passagem de uma pessoa ali naquele corredor, e aí eu consigo entender quais são as zonas mais
quentes e mais frias da loja, eu consigo distribuir melhor os produtos e distribuir melhor os clientes na loja, por exemplo. Então a tecnologia, com o uso de dados, ela vai ampliando muito a eficiência daquele estabelecimento. Então vai muito além até da experiência do cliente, né? São eficiências operacionais para diminuição de custos, o que vai aumentar a margem daquele varejista e destacá-lo no mercado. Não, ótimo. Duas questões aí fortes, né? Que é otimiza, né, os processos e fideliza também a clientela, né? E é interessante que você colocou aí também como o deslocamento ou um aproveitamento de um colaborador em um outro setor ou num outro segmento, porque a tecnologia também não vem para substituir mão de obra, né, Matheus? Tem uma máxima de que agora vai ser feito tudo pelo autoatendimento, não precisa mais dos caixas, e aí as pessoas vão perder emprego. Não necessariamente, né? Porque isso pode dar oportunidade para capacitações novas, para até promoções dentro da empresa, enfim, de se trabalhar isso com mais eficiência, né? E aí, muito importante, engajamento também, né? Equipe preparada para isso, né? Nesse caso, capacitação e preparo, treinamento de equipe também inclui nesse pacote, né, Matheus? Claro que sim. É um bom ponto esse, porque o operador de caixa, muitas vezes ele tem uma operação e uma participação na venda mais limitada do que se ele estivesse andando pelos corredores ajudando os clientes a tirarem dúvidas ou a escolher os seus produtos. Ele poderia ajudar a potencializar a venda. Então veja que esse deslocamento ele gera um valor agregado, que é colocar aquela mão de obra para conseguir gerar algo a mais do que simplesmente executar uma operação quase que mecanizada que um autoatendimento já pode fazer hoje em dia. Então é o uso mais eficiente dos recursos para conseguir aumentar a satisfação do cliente e o potencial de vendas daquele estabelecimento. E pode aumentar, e muito provavelmente, a satisfação do colaborador também, né? Para se sentir valorizado, fazendo algo mais dinâmico. Se a máquina pode fazer, provavelmente tem algo mais dinâmico que o ser humano possa fazer, né? E complementar isso também. Mas nessa linha de benefícios, Matheus, aí de cenário até de realidade, que literatura a gente tem, que estudos a gente tem hoje em dia ainda, que comprovam a eficiência, o resultado, porque tudo isso, mais do que conceito, é métrico também, né, Matheus? É possível medir o resultado do uso da tecnologia lá no final das contas no caixa, né? Certamente. Essa eficiência ela é facilmente comprovada hoje pelos sistemas de gestão do varejo, que por sinal estão cada vez mais eficientes. Então, hoje a gente já observa em clientes que adotam autoatendimento o aumento da satisfação do cliente com, por exemplo, a captura da opinião do cliente. Então, vejam aquelas lojas que tem um aparelhinho na porta de saída, normalmente você vai lá e dá uma pontuação da satisfação do seu atendimento. Então, por ali, a gente já começa a obter feedbacks. Eu digo começa, né, porque isso não é assim tão antigo, mas já é possível a gente visualizar esse tipo de reação dos clientes. Outra pesquisa que a TI Inside publicou é de que 81% dos consumidores preferem as lojas que têm autoatendimento. Então veja que eu acho que isso também tem um efeito que vai além do modelo de atendimento, é de que se aquela loja disponibiliza esse tipo de tecnologia, ela provavelmente é mais eficiente e vai atender melhor a necessidade dele. Então não é só o efeito prático, mas é o efeito que traz para a imagem daquele estabelecimento. E tudo isso a gente, como eu disse, já começa a mensurar dentro dos sistemas de gestão. Por exemplo, quando você aplica uma promoção de venda de um produto e você tem como mostrar essa promoção de uma forma mais eficiente para o cliente, em telas ao longo do supermercado, por exemplo, você consegue medir que aquele produto girou mais. Da mesma forma que você consegue medir a satisfação do cliente, portanto, é um cliente fidelizado que volta à sua loja. Então, é plenamente aplicável a tecnologia e fácil de medir o resultado. Então, um caminho interessante que eu até sugiro para aqueles varejistas que estão buscando um roteiro assim, para ingressar um pouco mais nesse mundo do PDX é escolher quais as tecnologias provavelmente são mais aderentes para o seu público, implementar pilotos, medir o resultado, promover algum ajuste se necessário e aí expandir.
E nós conseguimos hoje contribuir nesse processo, inclusive com o modelo de assinatura de terminais. Então isso que é interessante eu mencionar. O lojista ele não precisa necessariamente fazer um investimento alto na aquisição de soluções. Hoje ele consegue fazer no modelo de assinatura, onde ele paga pelo uso, e aí ele consegue avaliar e expor de forma o resultado melhor se apresentar dentro do mix ali de soluções que a gente já falou, né, que ele escolheu, trouxer de feedback do público dele. Mas esse modelo de assinatura é só para grandes corporações, Matheus? Como é que é a viabilidade para pequenos negócios também? Como é que funciona? O modelo de assinatura hoje ele é plenamente acessível por grandes corporações ou médias ou pequenas. Tá? Então, um pequeno varejista que tem poucos pontos de venda, ele também pode acessar esse modelo de assinatura. Ele não necessariamente precisa comprar os terminais e a solução como um todo. Isso funciona plenamente, já temos experiência com muitos clientes que adotaram esse caminho. E o interessante aí é que você gera custos mais previsíveis, porque um contrato de assinatura ele já inclui uma série de serviços que vão além de entregar a solução, mas manter aquela solução funcional no estabelecimento. Ótimo. No modelo de aquisição, ele também tem que se planejar em ele manter o funcionamento, né? Então são custos menos previsíveis. Então, além dele investir menos no modelo de assinatura, ele consegue garantir uma previsibilidade do gasto dele e ele expande, né, muito mais rapidamente, porque ele consegue fazer uma escalada da tecnologia, partindo, por exemplo, de 5 ou de 1 para 5, de 5 para 15 terminais, muito mais rapidamente, porque ele não precisa ter todo aquele capital para fazer o investimento no momento inicial. Não, boa. Não, aí já é dá uma outra discussão para a gente aqui, que é quase que uma tendência de consumo, né? A gente trabalhar mais na visão de usufruir de um bem do que de possuir, né? Isso vale para o mercado automobilístico, vale para outros segmentos, mas aí é uma outra conversa. Mas interessante que a gente tenha disponível no mercado aí para empreendedores sistemas também de assinatura para automação que sejam bastante eficientes também. Matheus, a gente teria mais para conversar, mas por hoje a gente fica por aqui com esse recado. Agradeço muito a sua participação, a sua troca de experiência, de conhecimento aqui com a gente. Muito obrigado por hoje, Matheus. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço a oportunidade e ficamos à disposição para quem precisar de algum apoio. A gente está aqui apto a entender a necessidade do cliente e implementar tecnologias. Muito bom. E muito obrigado a você de casa que acompanhou o Rumo Certo de hoje. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.